na questão dos BRICS, o papel dos BRICS nessa conjuntura global atual. Acho que você já antecipou, né, alguma coisa aí em relação a esse obscurantismo, enfim, que avança. Eu vou chegar a isso um pouquinho depois, mas eu queria agora, especificamente, o papel dos BRICS, né, nessa conjuntura global atual, especificamente, né, o papel do Banco dos BRICS e o Brasil nesse processo. Não sei se eu embolei muitas perguntas, né, muitos temas, numa pergunta só, mas você fique à vontade para responder, desmembrar, enfim. Eu acho que na ordem internacional existe uma tendência histórica dos países que estão lá, os países que estão na vanguarda do processo de desenvolvimento, na vanguarda do acúmulo de forças produtivas materiais, tipo Estados Unidos, Europa, Alemanha e tal. A tendência desses países, historicamente, desde Portugal e Espanha, é perderem dinamismo ao longo do tempo, e ao perder dinamismo ao longo do tempo, cria-se condições para o surgimento de novos polos de poder ao redor de si mesmo, né? Então, hoje, os BRICS, por exemplo, ele é a comprovação empírica desse fato histórico, né? Com o qual se percebe que a financiarização erodiu a capacidade dos países capitalistas centrais em inovarem, em continuar em um processo contínuo de progresso tecnológico, científico, etc., etc., enquanto que um país como a China e outros países que também com projetos nacionais autônomos ocupam espaço, né, muito rapidamente, né, que é o chamado espaço que historicamente, que vai ser o espaço que o sul global vai ocupar historicamente, que é o de centro do mundo, né, baseado na China em particular. Então, acho que os BRICS, ele é a materialização da atual forma que o mundo está se tornando a partir da multipolaridade, né? Então, existem vários polos de poder no mundo, polos de poder que são muito diversos, ou seja, o Brasil é diferente do Irã, que é diferente da Indonésia, que é diferente da China, que é diferente da Índia, que é uma marca dos BRICS, inclusive, né? Que muita gente que é contra os BRICS joga em cima disso, né? O Brasil não é igual ao Irã. Não, nós temos muitas diferenças com o Irã, mas nós temos muitas coisas em comum também. Na política nacional e internacional, e no estratégico, é se apegar no que é em comum em nossos países, né? Então, os BRICS, ele preenche uma lacuna, ele é uma tentativa de organizar essa lacuna, inclusive, porque é uma coisa espontânea, né, cara? Os países vão se projetando espontaneamente, normal. Mas a organização desse processo, de coletivizar esse processo, não é pequeno, ou seja, os BRICS, eles colocam essa condição histórica de organizar a ascensão do sul global e as suas demandas históricas, né? Eu acho que os BRICS têm esse papel. O banco, em particular, ele é algo muito... Eu vejo o banco hoje, né, como uma coisa muito embrionária ainda. Por quê? Porque ainda nós vivemos no sistema dólar. E o próprio Banco dos BRICS, ele é um banco que é condicionado por esse sistema. Porque o banco ele capta em dólar no mercado internacional. Apesar que com a presidenta Dilma Rousseff, ela tem metas de captação de empréstimo em moedas locais, né? Que é de 30% para o próximo ano, por exemplo. E vai alcançar isso daí, o que já é uma vitória. Mas o banco ainda é algo muito embrionário, e é tão embrionário quanto o próprio BRICS, né? Ou seja, o BRICS ele é uma coisa ainda embrionária, né? Que está nascendo. Não existe um marco institucional pronto, acabado, os BRICS são assim, assim, assim. Não, está tudo em construção. Inclusive o banco, né? Então, o banco ele tende a se tornar no futuro, né? Não vou falar que é o substituidor ou não do Banco Mundial ou do FMI, mas ele é um pouco desse anti-Bretton Woods, vamos dizer assim, né? Que ainda não está pronto, né? Mas está em formação. Então, o banco ele vai ocupando seu espaço na geografia econômica do mundo, né? Como braço financeiro do sul global, mas como algo novo, como o próprio nome do banco diz, ainda em processo de formação, é muito embrionário ainda, né? E o Brasil, em particular, eu acho que o Brasil tem que tomar suas decisões, Eliara, sabe? Somos ou não parte dos BRICS, né? É uma decisão a ser tomada, porque as forças que são contra esse bloco, ou as forças que são mesmo contra um engajamento maior do Brasil com a China, né? Ainda tem muito poder dentro e fora do Estado brasileiro, né? Então existe uma necessidade clara do Brasil se afirmar enquanto parte do projeto de poder, entre aspas, do sul global, e não da China em particular. Eu vejo dúvidas em relação a isso, né? Eu particularmente vejo dúvidas, tanto dentro do governo quanto fora do governo, não é? Enfim,
o Brasil, para encerrar, eu acho que o Brasil precisa tomar uma decisão sobre essa questão dos BRICS. Se somos mesmo, de fato, parte desse processo, não somente cúpula, somente visita de presidente, sair daquela questão mais burocrática, formal, para ser parte disso de fato, né? Existe essa questão e essa disputa na sociedade brasileira do que nós somos de fato, né? Você acha, então, que o Brasil ainda não fez esse movimento, digamos assim, ainda não abraçou o BRICS, como não, poderia abraçar? Eu acho que não. Eu particularmente acho que não, porque nós somos muito europeus ainda, a nossa própria origem, ou seja, sempre existem várias pessoas no Brasil, aliás, a maioria do povo brasileiro, a maioria é negra, né? A minoria, vamos dizer assim, que são os brancos e tal, a maioria tem origem europeia, então é muito forte na nossa gente a cultura europeia, seja portuguesa, seja italiana, né? Então, somos muito ligados à Europa, né? E também essa questão que envolve os Estados Unidos, o poder semiótico dos Estados Unidos sobre a nossa capacidade de elaborar pensamento estratégico, né? Então, isso é um fator que impede o Brasil, além que isso, aliás, isso se esbarra e se junta com a incapacidade das esquerdas brasileiras pensarem o projeto nacional de desenvolvimento, né? Então, nós ganhamos eleição, perdemos eleição, nós não temos um projeto de país, claro, para apresentar à sociedade, né? Então, tudo isso vai combinando e vai formando um caldo que nos impede de nos observarmos como parte do sul global. Olha isso, sabe? Né? Isso é uma coisa que eu acho que é muito louca, inclusive, né? E quando a gente tem essa dúvida, isso também tem a dúvida em relação a BRICS, né? Ou seja, não é uma decisão que o Brasil está tomando de forma consciente. Sou parte dos BRICS, esse projeto é nosso, o Brasil é BRICS, o Brasil não é outra coisa, sabe? Então, fica uma conversa, muitas vezes, aqui, mais um desabafo particular, de uma equidistância em relação à China, Estados Unidos e Europa, que não tem mais como ter essa equidistância. Acabou isso, né? Ou nós embarcamos esse barco, que é o barco sul global, China BRICS, de vez, ou o Brasil corre um risco até existencial, inclusive, eu acho. Eu sou mais dramático em relação a isso. Já falei até para o Nassif, numa entrevista para ele, sobre isso, né? Que o Brasil tem uma ameaça existencial, né? E que, enquanto nós nos observarmos, enquanto China, como sul global, como o BRICS, nós estaremos correndo esse risco, né? Então, eu vou emendar aqui, na verdade, vou passar na frente, vou colocar uma pergunta. Você acha que essa experiência, que essa versão Trump 2.0, né? Depois eu quero um pouco a sua avaliação sobre o que significa o Trump de volta ao poder, mas, enfim, essa nova configuração, né, de poder da extrema-direita, você acha que pode ser um empurrão, né, ou um empurrão que falta, para o Brasil definitivamente se olhar como parte do sul global, aderir de fato ao BRICS? Pode ser e não pode ser. Pode ser porque existe um fenômeno objetivo que é a ameaça ao Trump. Por exemplo, o Brasil, o único mercado para nossos manufaturados é os Estados Unidos, né? Então, se os americanos colocar uma taxa sobre isso, nós estamos ferrados, né? Então, acho que tem esse ponto, né? Mas, mesmo com isso, né? Eu acredito ainda que as forças que são anti-BRICS, não são pouco... Não vou falar que é anti-BRICS, porque não existe também esse sentimento anti-BRICS assim, abertamente, né? Sabe? Mas as forças chamadas ocultas que operam contra o Brasil, se vê como parte disso, elas são muito poderosas ainda, com ou sem Trump ainda. Então, acho que existe um processo histórico ainda a ser observado, a ser construído, né? Nós podemos ter uma clareza do que vai acontecer, né? Então, o Trump pode ser um empurrão para isso, né? Mas talvez não seja suficiente, né? Eu acho que o choque que o Brasil precisa tomar pode ser maior do que esse, né?